o diagnóstico, como o senhor falou, é feito clínico, né? Mas existe, você falou dos exames para descobrir a enurese secundária, não existe um exame para dizer assim, deixa eu ver se essa criança tem enurese, bora fazer esse exame aqui. Não é porque você baseia o diagnóstico no critério, né, no conceito, né? Se a criança tem mais de 5 anos, faz xixi durante o sono, né? Então, já é enurese. Então, não precisa de exame para diagnosticar. Os exames vão, muitas vezes, fazer parte, né, da avaliação daquela criança como um todo, no sentido de identificar possíveis causas primárias para a enurese, né? Que estão causando a enurese. Tem algum prejuízo para a enurese que não é tratada? A criança tem um prejuízo na saúde, em termos gerais? Existe isso? Psicológicos, esses, né, com certeza todos vão ter, né, porque em menor ou maior grau, claro, né, a gente não pode colocar todos na mesma condição, mas psicológicos. E se a enurese é uma manifestação, né, ela é em consequência de um outro agravo, de uma outra doença, de um outro problema, e se ela não foi tratada, né, possivelmente essa criança não passou por um médico e esse outro problema não foi diagnosticado, aí você vai perder a oportunidade de identificar e tratar esse outro problema. Por exemplo, diabetes, né? Imagina a criança que tem diabetes e o primeiro sintoma é a enurese, né? E aí ela não vai no médico, aí o médico não vai, claro, atender essa criança, não vai pedir exame, as pessoas não sabem que tem diabetes, a diabetes fica sem tratamento, né? E aí pode acontecer de descobrir da pior forma o diabetes, né? Que é com quadro já grave de internação em UTI, que a gente chama de cetoacidose diabética, né? Sendo que poderia ter sido descoberta antes de acontecer uma complicação como essa, né? Por exemplo, a criança que tem constipação intestinal e desenvolve enurese. Tem gente que normaliza as duas coisas, que considera normal ter enurese, ou seja, fazer xixi à noite ou durante o dia, durante o sono, depois de 5 anos, acha que é normal, que tudo bem. E tem gente que normaliza a criança sofrer para fazer cocô, né? É assim mesmo. Como assim? Né? Então, não tratar a enurese, né, significa, inclusive, a possibilidade de ter outras questões associadas, né, que uma vez não identificadas e tratadas, também prejudicam. Doutor Sérgio, a mesma coisa fazer o xixi durante o dia do xixi da noite, ou é totalmente diferente uma coisa da outra? Não, aí no caso, né, porque como a enurese noturna, conceitualmente, é perda involuntária, né, de xixi, né, então a criança dormindo não tem como ela controlar, né, então é uma situação diferente, né. E lembrando do que a gente considera como adequado, como idade limite para acontecer o desfraude, ou seja, o controle, né, do xixi, né, com a idade da criança, né, durante o dia, 3 anos e 3 meses, a gente espera que ela já consiga, né, já ter esse controle e não fazer mais xixi na roupinha, né? E durante o sono, que naturalmente é mais difícil, porque ela não está consciente, ela está dormindo, né? Até os 5 anos que nós já falamos. É possível educar essa questão do xixi, tanto no dia, por exemplo, a criança, para fazer o desfraude, ela precisa ser conduzida ao desfraude. Pode ser que aconteça, obviamente acontece dela parar de fazer xixi por conta própria, mas também ela pode ser conduzida. E a enurese, o xixi durante a noite, sempre está acordando a criança, ou então fala, olha, senti vontade de fazer xixi, acorda, como é que é? Dá para educar essa questão? O que a gente pode fazer é tentar trabalhar o contexto para que os fatores que fazem com que a criança faça xixi à noite, eles sejam diminuídos, né? Um bem simples de entender é a quantidade de líquido ingerida, né? Então, assim, apesar de que a gente mora num lugar muito quente, nós aqui nessa região, né? Mas se a criança faz xixi durante o sono, o ideal seja que ali nas últimas 2 horas, pelo menos antes de dormir, ela não ingira ou ingira pouquíssimo líquido, né? Esse é um ponto. O outro ponto é ir com a criança ao banheiro antes dela dormir, né? Porque já esvazia a bexiga, né? Então são medidas simples que a gente pode fazer que podem ter impacto positivo na questão da enurese, né? Voltando para a minha vivência, né? Porque mãe é bicho que tem experiência com menino. Eu levava minha filha para fazer xixi antes de dormir e ela fazia xixi ainda na madrugada. Eu ficava sem entender, meu Deus, eu evitei da água. Tem lá, coloquei para fazer xixi e ainda aconteceu. Isso é comum ou então precisava ficar mais alerta em relação a isso? Isso pode acontecer,
né? Claro, você fazia o que era correto se fazer, né? Algumas vezes é suficiente, né? Para não ter a enurese, né? Porém, outras não. O que pode acontecer nesses casos é que a criança produz muita urina, né? Ela esvaziou a bexiga, né? Mas mesmo assim, mesmo tendo bebido pouca água, né? E tendo esvaziado, ela a partir daí produziu mais urina, né? Até por questões hormonais, às vezes, né? E aí fez xixi durante o sono. Esse é um dos fatores.